Bom, então agora nós vamos falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é muito simbolizado, né, através de uma pomba, né? Isso aí começou com o batismo de Jesus Cristo, né, com João Batista, que o Espírito Santo desceu em forma de pomba, e ao longo dos anos, o Espírito Santo, como uma simbologia, colocou sempre uma pomba. O missionário, que hoje é conhecido como São Patrício, ele foi missionário na Irlanda, e a Irlanda na época não era um país cristão, um país muito pagão. E lá eles tinham, na cultura irlandesa, um pato selvagem, como aquela ave que era sempre alegre, sempre estava voando e, né, fazia muito barulho, porque demonstrava ser uma ave muito feliz. Então, o São Patrício, o Patrício da Irlanda, ele começou a dizer para aquelas pessoas, quando ele começou a explicar sobre o Espírito Santo, ele não usava mais a figura de uma pomba, ele usava a figura de um pato selvagem. Por isso que até hoje, lá em muitas igrejas muito antigas, tem lá a figura de um pato selvagem, as pessoas estranham, né? Por que colocou um pato selvagem? Isso foi uma técnica que ele utilizou de falar a palavra de Deus, né, para que as pessoas compreendessem quem era a pessoa do Espírito Santo. Isso é mais uma curiosidade. Mas enfim, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Então, ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós falamos sobre Deus, falamos sobre Jesus Cristo, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Eu vou até pedir que quando a gente tiver o texto bíblico aqui, vocês possam abrir e deixar o aplicativo aberto na Bíblia mesmo, para a gente fazer a leitura desses textos. Bom, como nós estamos falando sobre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, Deus Criador, Jesus Cristo, nosso Senhor, e o Espírito Santo, eles compõem a Trindade, né? Nós vimos também, a Trindade sempre existiu, mas ela se apresenta com maior clareza com a vida de Cristo e a redação do Novo Testamento. Ou seja, no Novo Testamento ele começou a se falar mais sobre o Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito Santo já estava ali desde a criação. Por isso que eu falei nas últimas aulas aí que quando se fala sobre a criação do mundo, você vê que o verbo está na forma de plural, no imperativo, né? Que diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ali a Trindade já estava presente desde sempre. E o Espírito Santo, que sempre existiu, foi apresentado distintamente do Pai e do Filho, com a sua descida em Pentecostes e sua atuação na era da igreja. O Pentecostes foi um evento na igreja primitiva, em que as pessoas elas estavam de vários lugares do mundo na época, né? O mundo ali era o Mediterrâneo, o norte da África, enfim, o Oriente Médio. E muitas pessoas ali conseguiram ouvir a mensagem de salvação de Jesus Cristo no seu próprio idioma. Então Deus capacitou pelo Espírito Santo para que os apóstolos também falassem línguas de acordo com aquilo que a pessoa compreendia. Se a pessoa era grega, a pessoa ouvia grego e ela ouviu como se o próprio apóstolo estivesse pregando grego, quando ele só falava hebraico. Então foi um evento único da igreja e isso é relatado em Atos também. Então, por isso que o Novo Testamento é o livro aí que mais fala sobre o Espírito Santo por causa disso, porque aí ele se manifestou com mais notoriedade no Novo Testamento, mas ele sempre existiu. Bom, o que nós podemos fazer como primeira afirmação sobre o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Já que nós temos a Trindade, o Espírito Santo, ele também é Deus, assim como Jesus é Deus, né? E ele é identificado como Deus. Se você puder abrir aí Atos 5, puder abrir Atos 5, 3, 4, pode ler esse texto aí, por favor. Vai falar sobre a Ananias e Safira mentindo a Deus como mentira o Espírito Santo, depois eu vou explicar o porquê disso. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida, e depois de vendida o dinheiro não estava
Ananias e Safira, eles estavam presentes na igreja primitiva. E na igreja primitiva já existia a prática de dizimar. Tá? Então as pessoas elas já davam ofertas, já davam dízimos, porque isso aí já vem desde o Velho Testamento. E os primeiros cristãos já faziam isso. Tá? Desde que, se a gente sabe que o embrião do cristianismo foi o judaísmo já fazia isso e o cristianismo eles fizeram isso. Porque o dízimo era uma forma de você sustentar a obra também e uma gratidão a Deus, né? Pela generosidade dele nos abençoar financeiramente. Ananias e Safira, eles tinham uma propriedade, eles venderam essa propriedade. Como se você tivesse um terreno, hoje você vende esse terreno. Eles disseram diante dos apóstolos que todo o dinheiro daquela propriedade, ela tinha sido dada à igreja. Mentira. Só que isso era mentira. Eles não deram todo o valor que eles venderam. Isso aí é mal interpretado. Por quê? Aí depois a narrativa bíblica diz que eles morreram porque eles mentiram ao Espírito Santo. A questão não é o que eles fizeram, porque eles tinham o direito de reter todo o dinheiro, já que era uma coisa deles, ou simplesmente dar uma parte para a igreja. Então, eles disseram, eles falaram para as pessoas e para os apóstolos que aquele assim, olha, nós vendemos o terreno por 20 mil reais, digamos, né? 20 mil reais e está aqui, ó. Só que isso era mentira. Então, quando eles mentiram, pelo relato bíblico, diz que eles caíram e morreram, caíram no jugo. Né? Então, isso aí na igreja primitiva ocorreu por quê? Porque as pessoas pudessem, de alguma forma, entender que não se deve brincar com o Espírito Santo. Isso é o mais importante. A gente sabe que tem igrejas que usam isso aí. Olha, se você não entregar o seu dízimo aqui, você vai virar nariz e saber. Eu já vi isso aí. Já vi isso. Então, quer dizer, coloca aquela cultura do medo e não é relacionado a dízimo. Isso aí é uma ação do Espírito Santo, né, de pessoas que fizeram isso com a fé, sabendo da seriedade com que as coisas eram tratadas, para simplesmente brincar com o Espírito Santo. A Bíblia às vezes narra umas coisas que as pessoas colocam assim, nossa, que coisa mais horrível, terrível do Espírito Santo. Mas isso também não é. Brincar com Deus é uma coisa terrível. É desobediência, né? Ainda mais de pessoas que conheciam a verdade. Isso é o mais catastrófico. E na Bíblia é uma passagem que diz: quanto mais conheceis, mais você será julgado. Não é isso? Sim. Aqueles que conhecem mais a palavra, o julgamento é maior. Sim, a pessoa que não conhece a palavra, a gente vai até ver nesse tópico, as pessoas elas não conhecem o Espírito Santo. As pessoas que não são nascidas de novo, elas não conhecem o poder do Espírito Santo. Elas até na ignorância espiritual, elas blasfemam contra Deus. Né? Quantas pessoas que não eram convertidas e hoje são, falam assim, nossa, eu quando eu era convertido, fazia tal coisa, falava tal coisa, isso mas Deus conhece o coração. Agora, existe um peso muito maior para aqueles que conhecem a palavra, trabalha com ela, vive da palavra, que no caso seria. Sim. Os pastores viviam daquilo. Era, como você falou, era a lei de Moisés. Sim, era do Antigo Testamento. A tribo de Levi, que era dos sacerdotes, que eles viviam pelo que eles viviam para pregar, para trazer o ensinamento da palavra. E eles não podiam trabalhar, não podiam fazer nada, eles tinham que viver de doações. Esses eram os levitas, né? Os levitas eles viviam das contribuições que o povo dava. Que era da tribo de Levi. Isso, eles viviam. Era a tribo de sacerdote, só podia ser sacerdote quem era da tribo de Levi. Aí já tinha aquela tradição de que você tinha que dar o dízimo. Sim. E o dízimo naquela época não era dinheiro, né? As pessoas, por exemplo, a pessoa plantava trigo, dava ali um percentual de 10% da colheita dele e entregava no tempo. Isso servia para manutenção do tempo em si e para as pessoas que trabalhavam integralmente para aí como eu sou da igreja, eu plantei uma tribo, aí 10%
digamos que deu ali 200 sacas de trigo, eu tenho que dar 20, que é 10%, né? Sim, sim. Eu tenho que dar 20 pro dízimo. Aí eu digo para minha esposa, não vou dar 20, vou dar só 10. Aí nós dizemos que foi só 10. Aí naquela hora nós não estamos mentindo para eles, estamos mentindo para Deus. Ou seja, eles não estão vendo, mas o Espírito Santo está. Aí nessa onde a gente pega isso. Sim, exatamente. Então aqui, ó, depois ele coloca o seguinte, fala sobre os atributos divinos. Atributos, como a gente falou já na última aula, são características. Quais os atributos de Deus, quais as características divinas que o Espírito Santo tem? Onisciência. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Quem puder ler, pode ler. Quem já abriu aí, pode ler, por favor. O que diz aí? Está melhor aberto aí, Luiz? Pode ler, por favor. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Sim, exatamente. Então, o Espírito Santo tem essa capacidade de saber o que nós pensamos. Né? Eu não tenho essa capacidade de saber o que o Tom pensa, o que o Luiz pensa, o que a Mônica pensa, nem vocês a mim, mas o Espírito Santo sabe. Também tem essa característica de onisciência, de saber todas essas coisas. Outro atributo do Espírito Santo: onipresença. O que é onipresença? Ele está em todos os lugares. E aí diz lá, o que diz lá em Salmo 139, 7, por favor? Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Exatamente. Olha, então, você vê, no Antigo Testamento, né, esse é um salmo de Davi. Ele já dizia isso: poxa, eu não consigo escapar da tua presença, dos teus olhos, né? Eu consigo. Tem um salmo que diz assim: ainda que eu fizesse a minha cama na sepultura, né, eu não poderia me esconder de ti. Então, o Espírito Santo, ele está presente em todos os lugares, nós não podemos escapar da presença dele. Outra coisa, outro atributo divino: onipotência. Gênesis 1:2, está com ele aberto aí? Então, por favor. Gênesis 1:2. 1 versículo 2. A terra era vazia, sem forma a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Esse Espírito de Deus se movia sobre a superfície, ou seja, ele já existia no Espírito Santo, né? Esse relato que diz que a terra era sem forma e vazia, a terra não tinha as características que ela tem hoje, mas já existia ali, né? Por isso que a terra era sem forma e vazia, ou seja, não era isso que depois a própria história da criação diz, né? Que ao primeiro dia foram feitas essas coisas, segundo dia tal coisa, etc. Então, ele também, o Espírito Santo, tem o mesmo poder de Deus, do Senhor nosso Senhor Jesus Cristo, que é poder. Todo o poder pertence a ele, onipotência. E aí o último é santidade. Lucas 11:13. Quem puder ver aí. Sua Bíblia é no aplicativo, né, Tom? Pode ler aí, se você achou. Lucas 11, verso 13. Continua devagar. Tudo bem. Então, Novo Testamento, né? Lucas 11, verso 13. Se eu falar que eu não acho, Lucas 11, capítulo 11, verso 13. pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará ao Pai Celestial o Espírito Santo àquele que nos pedirem. Exatamente, o que nos pedir, ou seja, o atributo de santidade, né,
pertence a Deus e a Jesus Cristo também pertence ao Espírito Santo. Né? Então, ou seja, a santidade ela é um atributo de que tudo aquilo que nós fazemos é para agradar a Deus. Né? A santidade completa, 100%, está presente apenas na Trindade. Né? Nós podemos ser santos, sim, devemos ser, né? Porque o apóstolo Paulo fala assim: santifiquem-se, santificai-vos. Está dizendo isso. A nossa santificação, infelizmente, aqui no plano terreno, ela é limitada. Né? A gente tem que buscar a santificação diariamente, por mais que sejamos pecadores. Só que a santidade perfeita se encontra na Trindade. Ok? Bom, dando sequência, as obras divinas do Espírito Santo. Primeiro, criação. Participou na criação do universo e do homem, do ser humano. Jó 33:4. Tem aí o nome, por favor. Jó 33:4. 4. Agora eu tô ruim. Hã? Agora eu tô ruim. Diz assim: o Espírito de Deus me fez a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Isso, exatamente. O Espírito de Deus, né? O Velho Testamento não fala Espírito Santo, foi o Espírito de Deus, mas é o Espírito Santo. Ele me deu a vida, ou seja, desde a criação, o ser humano está ali. Ou, aliás, o Espírito Santo está ali, desde a criação. Né? Outra coisa, inspiração. Como nós já falamos, a palavra de Deus ela foi escrita por homens pecadores como nós, homens falhos, homens com virtudes e defeitos como nós temos, mas o conteúdo da palavra de Deus ela foi inspiração de Deus através do Espírito Santo. Eu falei isso nas primeiras aulas, que nós não encontramos na Bíblia nenhuma incoerência de um autor que viveu 500 anos, 600 anos antes de um outro autor, sem nunca terem se conhecido, nunca terem se comunicado. E nós vemos ali a relação, a coexistência, a coerência do texto do Antigo Testamento com o Velho Testamento. Então isso, se tivesse sido feito por ser humano, o que iria acontecer, já que o ser humano é falho? Imagina você escrever um livro que tem mais de 40 autores diferentes, levando a ele quase 1000 anos para ser escrito. O que ia acontecer de incoerência, né? Já que nós faríamos isso simplesmente por mera liberalidade, sem inspiração do Espírito Santo. Então, o que diz lá em 2 Pedro 1:21? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspiraram pelo Espírito Santo. Então, o apóstolo Pedro já diz isso, olha só. O Espírito Santo foi que inspirou todo o conteúdo da Bíblia. Eu participo de um grupo, eu já falei isso para vocês, né? Um grupo que é ecumênico, e esses dias, essa semana, eles levantaram um assunto lá. Por que na Bíblia protestante não tem alguns livros que a Bíblia católica tem? Uma pergunta até muito interessante. E aí eu falei para eles que, por exemplo, a gente pegar o livro de Macabeus. Macabeus é um livro que contém na Bíblia católica. Na Bíblia protestante não tem esse livro. E por que isso aí? Porque na Bíblia, esses livros, né, Macabeus é um livro histórico. Ele narra uma história dali, de um conflito que existiu em Israel. E depois, lá no Novo Testamento, não tem nada referente a Macabeus, nada. Agora, por que nós temos na Bíblia um livro como Crônicas, Primeiras Crônicas e Segundas Crônicas? Por quê? Porque verificou-se que são livros completamente inspirados por Deus. Até porque todo livro da Bíblia que é inspirado por Deus, ele tem uma aplicação prática na nossa vida espiritual. Então, esses livros que constam na Bíblia Católica, Macabeus, Judite, Tobias,
entre outros, eles não têm isso aí. São mais livros que narram histórias. Né? Historiadores, né? Historiadores, Vários escritores que fizeram um compilado das obras cheias. Sim. E aí fizeram um compilado e fizeram esse livro. Exatamente. Então, o que acontece? Eu até falei, né? Porque o único evangelho nosso sou eu. E ali tem. Né? Você fica sozinho, né? Mas enfim, sempre botei o reforço, mas você não tem. Aí, eu disse para eles: ninguém está dizendo, ninguém disse que esses livros não foram livros importantes, que não contam, que são livros que contam mentiras, não é nada disso. Porque hoje as pessoas atacam, mas está dizendo que aquilo ali é mentira. Não, eu estou dizendo que o livro ele foi escrito por um cara mentiroso lá que criou uma história e pronto, não é. Mas assim, a inspiração do livro, como a Bíblia ela sempre, o Velho Testamento conecta o Novo Testamento, referendando aquilo que foi falado lá, através da nova aliança de Cristo, esse livro não tem isso. Então, na Reforma Protestante, resolveu-se, né, que falou assim: bom, retiramos esses livros da Bíblia, porque eles não vão ter uma aplicação para a nossa vida espiritual. Até porque, antes da Reforma Protestante, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Né? As pessoas não tinham acesso à Bíblia. Então, a imprensa, né, que foi inventada por Gutenberg, que ele começou a pegar as folhas de papel ali, imprimir, né? O primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia. Por quê? Porque com a Reforma Protestante, os reformadores queriam que as pessoas lessem a Bíblia. E até então as pessoas não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia estava restrita à Igreja Romana. Né? Então ali eles fizeram esse estudo e falaram assim: bom, esses livros, como já eram pessoas muito estudadas na teologia, eles sabiam muito sobre o estudo da Bíblia, né? Então foi uma decisão dos reformadores em relação a isso. Porém, né, a Igreja Romana resolveu manter esses livros aí. E aqui nós temos uma outra obra divina do Espírito Santo, que é vivificação. Vivificar é dar vida. Vivificar é dar vida. Imagina você construir uma estátua e você ter o poder de vivificar e falar assim: bom, agora tipo Pinóquio, né? Pinóquio foi isso aí, o GP lá fez aí, a foto foi lá e deu vida para ele. Aquilo ali é uma vivificação, dar vida a algo que não tem vida. Isso que é a palavra vivificação. Então diz ali: transmite vida às pessoas. Romanos 8:11. Você pode ler, Luiz, por gentileza? E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Exatamente. Então olha só que profundo isso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia é o Espírito Santo. Isso é muito profundo, né? Isso mostra como a gente não conhece. Eu falo isso por mim, tá? Estou fazendo crítica de mim. Estou fazendo uma crítica principalmente a mim. Vou começar por mim. Nós não compreendemos, nós não vivemos, eu não vou dizer nem compreender, nós não vivemos de acordo com aquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida da gente. Porque imaginem o poder do Espírito Santo, que tem o poder de ressuscitar mortos, ressuscitar Jesus Cristo no terceiro dia, não é algo que ressuscitar Lázaro. Está lá, exatamente. Então, ou seja, vivificar, de trazer vida àquele que está morto, né? A gente sabe que isso aí é de uma profundidade inigualável. Ninguém tem esse poder. Mas qual é a maior obra que o Espírito Santo faz? A maior obra que o Espírito Santo faz não é ressuscitar pessoas, não é curar pessoas, não é dar emprego para as pessoas. Infelizmente hoje a gente vive uma era em que muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é aquele poder mágico que vai fazer com que eu fique curado de uma miopia, por exemplo, né? Que vai fazer que todo mundo que tem câncer seja curado, que todo mundo que está desempregado consiga emprego, né? Que todo mundo que está passando por um problema em família tenha tudo aquilo ali resolvido num passe de mágica. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não tem poder para fazer isso. Ele tem poder para fazer isso e muito mais.
Uma própria palavra de Deus diz. Diz que a sua fé e sua comunhão com Ele, dependendo do tamanho da sua fé na comunhão com Ele. Porque é tipo assim, tem gente que se autocura. Eu sou cristão, protestante, temente a Deus, e eu oro, faço toda a minha fé gigantesca. E eu tenho comunhão com o Espírito Santo direto. Mas Se aí- eu pedir com fé, como diz a Bíblia, senão a Bíblia estava mentindo. Se a palavra de Deus estava mentindo, se eu com fé reconhecer tudo isso, e com fé pedir o poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo me cura, eu posso ir que minha fé me curou. Mas na verdade tem uma coisa É fácil. que é mais importante que isso aí, qual que é? Muitas pessoas elas não entendem que o Espírito Santo tem a vontade dele é soberana. Tá? Eu posso pedir para Deus ser curado de uma doença e ele entender que eu não devo ser curado. Isso é um atributo dele. Né? Quantas pessoas eu já vi que estavam doentes, né? Pediram a Deus, eram pessoas que estavam em comunhão com Deus, pessoas de fé, pediram a Deus uma cura de uma doença e elas não foram atendidas. Não quer dizer que as pessoas elas não pediram com fé. Eu até entendi o que você quer dizer. Mas muitas vezes, assim, a gente. Eu entendi o que você quer falar. Sim. Isso se chama propósito de Deus. Isso. Deus tem um propósito na sua vida. Você tem que passar por aquilo. Sim. Tipo assim, comigo já aconteceu várias vezes isso. Tipo, toda vez que acontece uma coisa ruim, muito grave comigo, eu mudo de vida radicalmente, como eu falei para você. Sim. Eu digo, nossa, cara, por que Deus fez isso comigo? Mas rapidamente, em poucos dias, em poucos meses, que minha vida mudou radicalmente, eu passei a viver melhor do que eu estava. Sim, então, às vezes os propósitos de Deus são esses, né? Ele não quer curar você, ele não quer te dar um emprego na hora que você quer. O que eu estou dizendo hoje é que assim, a gente vive uma era em que falsos profetas, falsas igrejas estão pegando isso aí. Ó, vem aqui que você vai ser curado dos seus problemas. Mentira, eu não pode falar isso, eu não posso fazer isso. Eu posso. Eu já vi gente que orou por uma pessoa que estava com um tumor no útero. A pessoa orou despretensiosamente para que Deus, se fosse da vontade dele, curasse aquela pessoa. E a pessoa, na outra semana, ela vai ao médico, o médico não encontra o tumor. Aí fala assim: nossa, que irmãozinho lá tem um dom de cura. Às vezes nem é um dom de cura, não é isso, né? Ali foi uma ação do Espírito Santo da vida daquela pessoa com um propósito. E aquela pessoa foi simplesmente um instrumento na mão de Deus, né? Agora, por que a gente vê hoje muitas pessoas que abandonam o Evangelho? Na verdade, elas não abandonam o Evangelho. Elas têm uma decepção profunda com igrejas, com pregadores que estão distorcendo tudo isso aqui. A maior obra que o Espírito Santo faz, a maior, incomparável, maior até do que cura física, do que prover prosperidade, entre outras, a maior obra do Espírito Santo é a regeneração que ele faz na nossa vida, na nossa mente. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre. Eu já vi pessoas que tinham uma vida completamente desregrada, não estou dizendo até moralmente, mas assim, a cabeça era completamente fora dos propósitos de Deus. E quando as pessoas se convertem e têm um trabalho do Espírito Santo na vida delas, você não reconhece isso, não reconhece no sentido positivo. Então, quem fez aquilo ali foi uma lavagem cerebral. Começou a ler a Bíblia, começou a orar e mudou, não. Isso é obra do Espírito Santo. Então, essa é a maior obra que o Espírito Santo faz. Se nós tivéssemos isso sendo pregado, né, por todas as igrejas cristãs, amém. Eu acho que o primeiro passo, por isso que eu sou muito assim com o batismo. O primeiro passo, para você ganhar essa graça da edificação, porque você vive, você morre, na hora do batismo, você morre, é o simbolismo, você morre para esse mundo e vive para. Você renasce. Ou seja, se você renasce, você morreu. O que faz esse trabalho de me transformar é o Espírito Santo, após o batismo. Ou seja, quando ele fala que vivifica, de vivificação, você estava morto para Deus,
com a parte espiritual, aquelas pessoas que vivem nas drogas, na prostituição, na promiscuidade, ela está morta, é uma fé morta. Aí de repente ela aceita, se converte, se batiza. Na hora do batismo, ela recebe o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo renasce para a pessoa, vivifica. Aí você é uma nova pessoa. Só para esclarecer, o Espírito Santo, e nós recebemos o Espírito Santo não na hora do batismo, a gente recebe o Espírito Santo na hora da nossa conversão. Sim, mas como a gente está falando aí do batismo, aí eu joguei eu dei esse exemplo, porque nas passagens bíblicas você vê que mais ou menos para explicar o Espírito Santo é através do exemplo de Jesus. Que quando ele se batizou, veio em busca dele. Na verdade, na vida do cristão é essa. Quando é que você recebeu o Espírito Santo? Na sua conversão. Porque assim, nas igrejas pentecostais eles dizem assim, não, batismo do Espírito Santo, batismo nas águas, né? Eles fazem as duas diferenças. Na teologia pentecostal eles falam que o batismo do Espírito Santo é quando você fala em línguas. Mas não é isso, isso não está na Bíblia. Não é. Mas eles falam isso. Mas o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ele acontece no momento que nós nos convertemos, nos arrependemos e cremos no Evangelho. É difícil dizer, mas assim, infelizmente tem outra coisa também que é deturpada. Eu já vi gente que foi para a igreja pentecostal, ela não conseguia falar em línguas e ela achou que não tinha batismo do Espírito Santo. E quando a pessoa tinha, a pessoa era convertida, de fato. Né? É uma discordância muito grande que as igrejas históricas têm das igrejas pentecostais. Fala assim, eu vou falar em línguas, eu estou participando do Espírito Santo. Não é isso. Né? O Espírito Santo pode capacitar a gente para várias coisas, mas é o que eu falo, a maior obra que o Espírito Santo realiza é a obra da redenção, é a obra da conversão, é a obra da santificação. Né? Está muito além, é muito mais importante do que tudo isso que a gente. Eu acho que eu posso explicar por que esses evangélicos breves que falam, eles ficam orando no Espírito Santo. É uma deturpação do poder do Espírito Santo. Não é deturpação, não. É um entendimento errado do sentimento que eles estão sentindo. Porque, tipo assim, eu já orei no Espírito Santo. Não tem nada a ver. Para fazer o teste, a minha mãe era ministra da Eucaristia. Ela morreu. Ela era ministra da Eucaristia, fazia parte do grupo de jovens, no começo, né? Renovação carismática, foi ser católica. E ela me levou para a religião espírita. Ela, entendeu? Ela foi uma pessoa muito. Me levou para essa medicação de quando era pequena. Mas resumindo aqui até quando eu falei para você, foi muito isso que a gente estava, né? Que eu falei, o Espírito Santo perguntou, é uma vontade de chorar, é um sentimento, é uma coisa, o poder do Espírito Santo, você sente o Espírito Santo. É uma mistura de choro com felicidade, com alegria, é uma coisa que você não consegue suportar. Aí aquelas pessoas que acreditam no poder de orar em línguas e falar, quando ela sente o poder do Espírito Santo, que é isso que eu transmiti, ela diz, eu tenho vontade de orar, porque não tem mais o que ela quer botar para fora. E como ela não tem palavras, e falam que orar em línguas é o poder do Espírito Santo, aí ela começa a achar o lado. Eu vi uma entrevista de uma mulher cantora, que ela estava falando, ela era cantora gospel. Ela estava dando um podcast lá e ela estava falando uma coisa muito profunda a respeito da vida. Aí ela começou a se emocionar, ela disse, nossa, o Espírito Santo está chegando aqui. Aí pediu até, estou sentindo o Espírito Santo pela essa mensagem que eu estou falando, estou sentindo o Espírito. Me deu agora uma vontade de falar em língua, de orar em língua. Eu posso? Aí pediu permissão para falar, mas não falou, mas no final ela quis falar. Ou seja, não é que seja deturpado, mas é um sentimento que eles não sabem explicar. As pessoas, em geral, elas confundem muito emoção com ação do Espírito Santo. Né? A questão de línguas estranhas, o apóstolo Paulo ele sempre foi muito contundente em dizer que, ele falava isso para a igreja de Corinto, se alguém aqui falar em língua que ninguém entende, que haja interpretação. Eu nunca vi isso nenhum, eu já fui a curso de pentecostais, eu nunca vi isso aí. Né? Então, ou seja, isso serve. Não,
ouvir algo em árabe, o que isso vai trazer para mim? Nada, eu não compreendi. Né? Então, a questão muitas vezes as pessoas colocam isso de uma forma assim, tem aquilo que eles chamam de glossolalia. Glossolalia é uma espécie de um transe que as pessoas começam a falar coisas ininteligíveis, né? E as pessoas confundem isso com a ação do Espírito Santo. Isso aí é muito perigoso, porque infelizmente existem pessoas que colocam a ação do Espírito Santo unicamente como falar em línguas. Não é isso. O Espírito Santo emociona. Me emociona. O Espírito Santo me emociona. Ele te convence do pecado. Ele te impulsiona a fazer uma coisa que. Ele te para na hora errada. Não, você vai fazer uma. Me desculpe a palavra. Você está prestes a fazer uma. Aí, sim, eu já tive experiências que o Espírito Santo ele impediu que eu cometesse um pecado. Isso várias vezes. Da mesma forma, uma vez eu estava indo daqui até o centro da cidade, eu passei por uma casa aqui e eu senti isso do Espírito Santo. Então, para aqui, ora na frente dessa casa por essa família. Eu simplesmente parei, não fiz, Senhor, aqui não vou, né? A gente não deve fazer as coisas para isso. As coisas sempre são para a glória de Deus. Eu parei e olhei, qual o propósito disso? Eu não sei. Mas o Espírito Santo falou, ora, ele sabe por quê. A gente não sabe. Deve estar aquele careca lá, pede ele fazer isso aí. Se ele fizer, ele é obediente. E já teve vezes. Muitas vezes não é nem para a pessoa, aquela casa que está necessitando mais a própria pessoa. Sim, eu não sei. Sim, não, eu entendi. Então, assim, quer dizer, eu também, infelizmente, eu fiz o contrário. O Espírito Santo fala assim para mim, faz isso aqui, fala para essa pessoa sobre Jesus, e você fica assim, não quero fazer isso agora, pecado, pequei. Né? É o que eu faço, aliás, é o que você disse. Muitas vezes o Espírito Santo ele quer testar a nossa obediência também, né? Mas sempre com um propósito. Já que a gente está falando do Espírito Santo é uma pessoa, olha só, o que caracteriza uma pessoa? O que caracteriza uma pessoa, a própria palavra caracteriza, já faz uma menção à palavra características. Então, cada pessoa tem uma característica diferente. Né? Eu sou filho do meu pai. Eu tenho muita semelhança física com meu pai. Mas eu não sou igual a ele. Né? Eu tenho características que são únicas. Da minha personalidade, da forma como, da minha aparência física, da forma como eu falo. Né? E o Espírito Santo, por ele ser uma pessoa, ele tem 3 características fundamentais que pertencem a ele. Quais são? Emoção, respondendo a sua pergunta. Efésios 4:30, o que diz ali? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará com sua propriedade. Exatamente. Então, olha só que coisa interessante. Ele é dotado de características emocionais, ele se entristece. Né? E depois, no finalzinho, só o que ele diz ali? Só vocês são propriedade, né? Isso. Então, olha só, a nossa responsabilidade. Nós somos propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Esse dia eu estava vendo um vídeo aí no Instagram, o cara estava falando assim, olha, o evangelho pode ser possível, uma pessoa em comunhão com Deus pode ser possuída por Satanás. Eu falei, nossa, gente, que mentira isso. Ou é mentira, o cara não conhece nada do amor de Deus. Porque a partir do momento que nós somos propriedade do Espírito Santo, nós somos propriedades exclusivas de Jesus Cristo, como é que o demônio se apodera? Né? O cara falou assim, tem muito evangelho que pode ser possuído pelo demônio. Gente, olha que responsabilidade, foi de conhecimento uma asneira dessa, uma baboseira dessa. Né? Mas assim, voltando, o Espírito Santo ele tem emoções, ele se entristece, ele se alegra, né? Ele tem todas essas características que uma pessoa tem. Né? Claro que a gente não vai colocar aqui que o Espírito Santo tem características humanas de pecado, não é isso? Ele é simplesmente um Espírito Santo, ele tem esses atributos.
essas características. Outra coisa que o Espírito Santo tem: intelecto. 1 Coríntios 2, 10, 13. Você tem ideia, Beto? Por favor. Deus, porém, revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Se ninguém conhece o Espírito, até o 13. Até o 13. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. Exatamente. Então, por isso que ele faz ali uma diferença muito importante, que o Espírito Santo, ele nos capacita de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque ele conhece a mente de Deus. Por isso a gente fala, toda obra de regeneração espiritual que acontece na vida do ser humano é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. Eu já vi isso aí as pessoas falarem. Eu tenho um amigo que ele se converteu a coisa de uns 15 anos atrás. E eu o conheci quando ele era do mundo. E hoje eu ouvindo falar, eu vejo que, caramba, é uma pessoa muda completamente. A forma como ele falava, a forma como ele agia, a forma como ele pensava, era completamente distinto do que ele faz hoje. Isso é uma obra de regeneração. Quando nós falamos que o Espírito Santo tem intelecto, ele tem racionalidade, ele tem inteligência. Sim, pode falar. Ele pode se manifestar em sonhos? Sim. E pode mostrar algo. O poder do Espírito Santo ele é ilimitado. Isso que como ele é o Espírito Santo é o Espírito de Deus, ele tem um poder ilimitado. Sonhos, você já passou por isso ou não? Meu irmão sofreu um acidente gravíssimo de moto em 2023. Sim. E ele ficou uma semana em coma, entubado, na Santa Casa. E ele teve 2 fraturas expostas na cabeça, deu um probleminha aqui no osso aqui do pescoço. Foi gravíssimo. Ele praticamente morreu mesmo, sabe? E aí ele tinha alguns dias, em menos de uma semana, ele teria que ser estubado. E aí a minha irmã mais velha, ela ia, na hora do almoço e na hora da janta, ela fazia visita para acompanhar, porque foi ela que foi na hora do acidente que ele foi internado. E aí eu fui uma vez, eu acho, visitar ele assim, só ontem. Aí falaram assim, o rapaz que estava do lado falou assim, pode conversar com ele, porque ele escuta. Você está velando uma pessoa, eu nunca tinha presenciado isso. E muito chato e tal. E aí eu conversava, falava com ele algumas coisas, assim, e ele dormia. Aí beleza. Aí a minha irmã falou assim, olha, o médico falou que ele precisa ser estudado, só que quando eles vão tentar estudar, ele está muito agitado, ele volta muito agitado, eles não conseguem fazer. Só que ele tem até, acho que domingo, seria até tipo domingo, isso ela falou numa quinta-feira. Aí ela falou assim, ele tem até domingo para poder conseguir estudar. E a gente nunca passou por isso, nunca presenciou nada, daí a gente ficou assim tranquilo, todo mundo orando, pedindo oração para quem a gente conhecia. E aí, na quinta-feira à noite, eu lembro que eu fui comer um pastel com o meu marido. Aí, na hora que eu cheguei para pedir um pastel assim, eu comecei a chorar. Eu falei, eu não quero, porque ele não vai poder comer. Então, se ele não vai poder comer, eu também não quero comer. E daí eu voltei pro carro chorando, falei, eu não quero comer nada, vou pra casa. Aí a gente pegou e foi embora. Isso, na verdade, foi na quarta. Na quinta-feira, não, isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, eu saí do trabalho. Não, na sexta-feira, quando eu acordei, eu falei assim, amor, eu sonhei com o meu irmão. Na sexta-feira. Fazia uma semana que a gente sofreu esse acidente. Eu falei, eu sonhei com o meu irmão. Ele falou, o que você sonhou? Eu falei, eu sonhei que ele tinha acordado e ele estava extremamente, assim, agitado, querendo sair. E ele falou assim, você comprou ele fala, alguma bobeirinha para mãe comer? Que é uma pizza, um lanche, alguma coisa. Você comprou alguma bobeirinha para mãe comer? E
E ele falava assim, um sonho. Aí eu acordei e mandei no grupo da família. E ele pulava. Eu falei, gente, sonhei com o Márcio que ele estava sendo estubado. Assim, assim, assim. Aí eu tive a visão. À noite, quando meu irmão foi visitar ele, eu saí do trabalho, eu saí bem. Eu passei na loja, queria comprar perfume. Parecia que meu irmão não estava mais internado. Mas eu estava numa paz, assim, totalmente diferente do dia anterior. E meu irmão na mesma situação. Eu cheguei em casa e a gente sempre esperando notícia pelo grupo, né, do WhatsApp. Aí minha irmã pegou e falou assim, mandou um áudio, ela, gente, conseguiram estubar o Márcio, eu vou mandar a foto para vocês. A foto que ela mandou era a mesma visão que eu tive no sonho. Sim, Eu isso falei, é plenamente possível. É uma experiência que você teve. Vou colocar isso a uma outra coisa. Nas igrejas pentecostais fala assim muito em revelação, até uma revelação de Deus. Né? Infelizmente, isso e continua sendo muito banalizado. Né? Eu já falei aqui, às vezes a pessoa, o senhor está me revelando aqui que tem alguém com dor de cabeça no auditório com 3 pessoas. Tem alguém aqui que está com. O senhor está me revelando aqui que tem gente aqui que está desesperada, que está um ano procurando emprego. Poxa, né? Alguém aqui está com mais doente. Claro. Agora, quando a gente vê um testemunho desse que você relata uma coisa específica na sua vida, já que você é uma pessoa que é filha de Deus, isso sim é uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele traz paz, né? O Espírito Santo ele traz paz mesmo quando você está numa situação de muita tensão, adrenalina, né? de adrenalina, de Espírito Santo tem conforto. exatamente. Então ele pode se revelar através de um sonho, de uma visão. E sabe o que foi mais engraçado? Eu dormi a noite toda, sem nada. Aí eu acordei de manhã, o celular despertou e meu marido estava desempregado na época. Ele que cuidava do meu irmão. Sim. À noite, meu irmão cuidava durante o dia. Ele estava desempregado. Aí, naquele dia, eu acordei e falei, vou dormir mais uns 15 minutos. Aí eu desliguei e falei assim, mas me leva. Vou dormir mais um pouquinho. Nesse pouquinho eu sonhei. Mas eu sonhei, eu dormi profundamente. Foi tipo assim, coisa de minutos, eu sonhei. Eu acordei, mas eu acordei assim, parecia que tipo assim, todo aquele sentimento que eu estava no dia anterior, de chorar, de desespero, não, meu irmão não vai sobreviver, ele está morto, não sei o quê. Mas assim, quando eu acordei, eu acho que eu tenho isso ainda salvo, eu mandei no grupo do jeito, eu especifiquei na mensagem, do jeito que meu irmão tinha acordado. Quando minha irmã mandou a foto, eu falei, amor, tudo bem que eu fui visitar o meu irmão, mas eu falei, você viu o que a minha irmã falou? Ele falou que a única coisa que ele falava pra ela é, você comprou uma bobeirinha pra mãe, você comprou uma bobeirinha pra mãe? Óbvio, meu irmão, a gente sabe o jeito, o costume, mas ele poderia falar qualquer coisa, porque ele tinha um edema. Ele poderia ter falado, onde eu tô, me tira daqui, não sei o que. O que ele falou? Você comprou alguma bobeirinha pra mãe? Comprou alguma bobeirinha pra mãe comer? Porque na hora que ele estava indo embora, eu acho que ele tinha conversado com a minha mãe. Então, quando ele acordou, ele só continuou o assunto. Fez tipo uma ligação dos pensamentos dele. Sim, Exatamente. E quando eu me acidentei já de apagar, você apaga, uma semana depois, você acorda como se você tivesse só fechado o olho e acordado. Então, sim. Para finalizar, Jesus, quando se batizou, que o Espírito Santo desceu, porque a gente usa sempre essa parte. Busque ou deixe o Consolador. O Consolador, exatamente. Uma das funções do Espírito Santo é consolar. Então você foi consolado pelo Espírito Santo. Ele te revelou algo futuro, né? Que ele já sabia. Pela onisciência dele, sabe todas as coisas. E isso realmente se concretizou, porque é outra coisa, né? É por isso que eu falo, que tem muita gente brincando com o Espírito Santo. Eu já vi gente falar assim, para a quimioterapia que você já está curado. Já viu isso aí? Aí a pessoa vai embora. Não é o Espírito Santo, gente. Não é. Isso não é obra do Espírito Santo, não é. Isso que você desejou sim, né? Porque se não fosse para acontecer isso, a gente não teria feito dessa forma. Porque aí seria o quê? A gente estaria chamando o Espírito Santo de mentiroso. Ele não é mentiroso. Essas palavras, porque infelizmente as pessoas. É o único pecado que não tem salvação. É pecado. E essas pessoas que estão brincando, que eu falo, né? Pessoas que fazem isso de má fé, inclusive. Essas pessoas estão assim com muita dívida, né? Porque isso é brincar com uma coisa que não é para brincar.
Outra coisa que o Espírito Santo tem é vontade. 1 Coríntios 12, 11 e Atos 13, de 1 a 3, ele tem desejos claros. Quem tiver isso aí, pode... Um abre, por favor, 1 Coríntios 12, 11 e outro lá em Atos 13. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Isso. Ou seja, tem gente, outra coisa errada. Eu já vi gente falando assim, tá? Gente sem conhecimento da palavra. Senhor, eu quero ter o dom de cura. Não peça isso, ele não vai atender o seu desejo. Por quê? Porque aí ele diz, ele distribui os dons da forma que ele deseja. Entendeu? E não é mais importante você ter o dom de cura, qual é o dom mais importante que tem que ter? O amor. O amor é o dom mais importante que a gente tem que ter, né? Na nossa vida cristã, na nossa vida em comunidade. Né? Quando eu tinha uns 15 anos, uma senhora, ela tinha uma filha, né? E elas eram conhecidas da minha mãe. Eu lembro que elas foram umas 6, 7, 8 vezes que elas não falar em línguas, elas não conseguiam. Aí depois, né, quando eu conheci minha mãe e tal, elas foram para uma igreja batista e eles entenderam isso. Né, que o dom, a gente não pede para Deus não, ele vai capacitar. Né? Tem pessoas que têm dons específicos, né? Espiritualmente falando, mas isso aí é o Espírito Santo que reparte. Atos 13, de 1 a 3. Tem aí? Atos 13. 13, Atos 13, de 1 a 3. Na igreja, Atos 13, De 1 a 3. isso aí. 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Bernabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Ceredeu, e Manaém, que foram criados com Herodes, Tetraca e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Bernabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Sim. Então aí mostra que Paulo e Barnabé, né? Ele fala isso, Saulo, isso, e Barnabé, né? Saulo e Simão. Saulo e Simão, sim. Então ali diz o quê? Como ele tem vontade própria, ele designou aquelas pessoas para missões. Tá? Então o Espírito Santo tem dado. Essa imposição de mãos que ele fez é simbólico do Espírito Santo, tipo, ele pôs as mãos nele, disse, vai e tal. Sim. E o Espírito Santo dele falou para eles fazerem isso. Porque geralmente é isso que acontece, né? A inspiração do Espírito Santo, ele baixa na pessoa, baixa a inspiração. Sim, Ele ele aqui, baixar o Senhor. Mas então, ali é uma forma, né, de imposição de mãos, isso já viu no Antigo Testamento também. Tinha isso também, né, quando se escolheu as pessoas ali. Bom, características pessoais. Ele fala, as pessoas falam, ele intercede e ele ensina. O que fala em Apocalipse 2,7? Quem tiver, Luiz, quem tiver, por favor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Sim, ele fala. Todas as experiências que a gente partilhou aqui é isso. Ele intercede, Romanos 8,26. O que diz aí? Romanos 26. 8. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ele reconhece, ele sabe da nossa limitação, ele sabe da nossa limitação mesmo, né? Da nossa incapacidade. E da nossa capacidade. Incapacidade também de fazer as coisas em
intercede por nós. Né? Ele é como se ele falasse assim para o Pai: Senhor, tem misericórdia do Marco Eclésio, porque ele está muito cético hoje. Ele está muito descrente das coisas. Tem misericórdia, mais uma vez. Né? Ele faz esse papel. Ele fez isso, ele não estava querendo fazer isso. Mas ele fez. Entendeu? Então, e ele ensina, João 14:26, por favor. Ele diz aí. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Sim. Ele ensina também. Bom, obra do Espírito Santo na vida do homem. Ele é testemunha de Cristo. O Espírito Santo tem uma missão designada pelo Pai, pois ele procede do Pai. Assim, o seu testemunho é a pessoa de Cristo. João 15:26, por favor. A gente vê aí. Mas eu enviarei a vocês o encorajador Espírito da verdade. Sim. Ele virá do Pai e testemunhará ao meu Espírito. Então, o encorajador é o Consolador. Era natural que os primeiros discípulos ali, os 12, eles estivessem muito apreensivos, com medo, quando Jesus sobe aos céus. Mas ele falou assim: ó, não vou abandonar vocês, o meu Espírito, o Espírito Santo, vai estar com vocês, como de fato a gente vê toda a narrativa de Atos, né, da igreja primitiva. E depois ali, olha, ele convence do pecado. O Espírito Santo faz com que as verdades do Evangelho sejam apresentadas de forma clara ao homem que é convencido por essas verdades. João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sim, exatamente. Ou seja, ninguém é convencido do pecado sem a ação do Espírito Santo. Isso é impossível. É impossível alguém se arrepender dos seus pecados, se convencer da sua condição miserável, de distância de Deus, se não for obra do Espírito Santo. Por isso que eu falo que o maior milagre que o Espírito Santo faz na vida do ser humano é esse. E aqui, regenera o homem. Regenera, sabe o que significa? Gerar novamente. Por isso que a gente usa o termo nascido de novo. Renasce. Generar é gerar. Ele é nascido de novo. Como se ele tivesse uma nova vida mesmo. Por isso que é usado aí o termo nascido de novo. O Espírito Santo dá nova vida ao que crê em Cristo. Ele o renova, a ponto de o homem viver uma realidade não dominada pelo pecado. Tito 3:5. Essa parte é interessante, porque já presenciei quando você explicou uma coisa aí. Você conhece uma pessoa perdida, totalmente perdida, num mundo muito distante de Deus, digamos. Sim. Você olha para o rosto dele, ele é desfigurado. A partir do momento que ele aceita, que ele se converte, a fisionomia dele, tanto o comportamento, como você falou, que vira outra pessoa, como a própria fisionomia, o rosto, não só a maneira de agir, mas desfigura, né? O pecado desfigura. E o Espírito Santo ele regenera. Exatamente. E transforma não só espiritual, mas materialmente. Tipo, você vive uma nova reflexão. Nossa, você está tão bem, tá assim, aquilo é o quê? Aí eu posso abrir a boca e dizer: é o poder do Espírito Santo. Isso, exatamente. O que diz lá em 3:5, Tito 3:5? Está com ele aberto aí, Luiz? Ele nos salvou não porque tivemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos levou para remover nossos pecados, nos fez renascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Por que o cristão não deve crer na salvação pelas obras? Porque a salvação pelas obras, primeiro, ela não existe. Né? Como diz ali, o Espírito Santo, ele nos leva a uma condição de convencimento do pecado, de uma obra de arrependimento, de conversão, por causa da misericórdia de Deus. Simplesmente. Né? Mas é verdade, como diz. Se você pecar contra o Espírito Santo,
tem perdão mesmo? Ou Deus é misericordioso que perdoa qualquer pecado? Ó, entenda que assim, o Espírito Santo, ele convence a pessoa do pecado, ele está ali tentando, ele convence a pessoa do pecado, mas tem gente que não quer se converter. Sabia disso? Então isso aí é um pecado. E o Espírito Santo está ali, ó, martelando na cabeça. É uma chave para mim finalizar o estudo de hoje. Sim. Para mim conhecimento. Eu vi que o estudo de hoje é tipo assim, a Santíssima Trindade, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que o Espírito Santo é uma pessoa. Certo. Tá. Na minha concepção, o Espírito Santo é o poder de Deus aqui na terra. Tipo, tudo que Deus fez, ele não desceu e fez com suas próprias mãos. O Espírito Santo fez a mão dele, que ele também é Deus. Certo. Ou seja, como você falou no começo, que desde o começo do mundo, no segundo dia, Gênesis 3, que quando estava o firmamento, o Espírito Santo pairava sobre as águas, ou seja, era no final da criação. Deus usa o poder dele para criar. Quem é o poder dele? É o Espírito Santo, que atua na terra. Deus não fez, se Deus colocar um dedo na terra, ele explode. Ou seja, muito poder, mas também ele se diminui, se divide em três para poder fazer a sua obra. O Espírito Santo faz uma parte, Jesus, o Filho, e Deus poderoso. Então, é como você diz, o poder de Deus é muito grande, é compreensível. Ou seja, o que eu penso hoje, os fenômenos físicos, materiais que acontecem na Terra, é o Espírito Santo quem faz, que é o poder de Deus. Quando Jesus disse, vai que eu vou, mas o Espírito Santo fica aqui, que é o poder de Deus. Quando Moisés falou, o Espírito Santo desceu e falou, eu acho que é o Espírito Santo. Ou seja, é o poder de Deus fazendo um trabalho de Deus em espírito e poder. Ou seja, milagre, tudo é o Espírito. O Espírito Santo de Deus. Então, O poder de Deus. O Espírito Santo é o poder. Agora, aí vem a parte que eu frisei bem do pecado do Espírito Santo. E ele é o poder de Deus. Ele é como se fosse um poder, a energia, uma energia de Deus. Deus faz atua na sua vida através dele, que é a energia dele. Mas só que essa energia, ele tem consciência, ele pensa e ele se emociona. Ele se entristece e assim faz dele um poder, faz dele uma pessoa, que é a terceira pessoa do sim, por isso que a gente começou dizendo que o Espírito Santo ele é Deus. Entendeu? Por isso que ele é uma pessoa assim como Deus é uma pessoa. Deus é mais pessoal. Finalizar. Quando você entristece o Espírito Santo e você perde com o Espírito Santo e ele tem consciência e ele se entristece, se ele virar as costas para você, é como se Deus perdesse o poder de te ajudar, porque ele não vai poder ajudar como Deus vai ajudar. Sim. Mais ou menos assim. Não, eu imagino assim. Então, quando a gente fala sobre o pecado com o Espírito Santo, como o Espírito Santo ele faz, como ele é consolador, ele nos convence do pecado, as pessoas se entristecem com o Espírito Santo quando ele está convencendo a pessoa do pecado e ela não quer. Ela não está ouvindo, ela ouve a voz, mas ela insiste em fazer as obras da carne, as obras do quê? As obras dela. Aí o Espírito Santo sim. Sim, então isso aí a gente peca com o Espírito Santo aí. E ele se vive contra você. Sim, porque na verdade Deus ele não vai resgatar aquelas pessoas que estão Realmente não quer ser resgatadas. Deus está mandando pessoas para o inferno. Não, Deus não está mandando ninguém para o inferno. Por isso que eu falei, mas simbolicamente é como o Espírito Santo, que é um poder de Deus, Deus está enviando um poder de salvação para você, de consolar e tal. E você não quer, esse poder ele vai enfraquecendo até ele sumir. Ou seja, você pegou o poder. Porque ali, quando a gente vê na narrativa bíblica, existem muitas coisas. O Espírito de Deus se afastou, né? Quando ele fala sobre Saul, ele diz que o Espírito de Deus se afastou de Saul. Ou seja, Saul, ele sabia o que ele tinha que fazer. Pelo Espírito de Deus, ele sabia, mas ele estava fazendo tudo errado. Então ele se afastou completamente. Aí a vida dele foi trágica. O fim de Saul foi um fim tenebroso. Né? Então isso é uma coisa muito séria. A
habitação e consolo, faz habitação no crente. O Espírito Santo habita no crente, em Cristo Jesus, no momento de sua conversão. Todos os que um dia creram em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, são a habitação do Espírito Santo. Em algumas versões da Bíblia, tá? Algumas traduções falam templo do Espírito Santo, mas é o que? É a habitação, você é a morada do Espírito Santo. Entendeu? João 14,16. E depois, o Espírito Santo me consola e tem o poder de confortar os corações daqueles em que ele habita, quando estes se encontram em estado de tristeza ou sofrimento. Também lá em João 14,16. Quem tiver aí pode abrir. 14,16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. Exatamente. Então é isso aí, ó. Ele habita em nós e ele nos consola. Confortar o coração daqueles que estão em estado de tristeza, você teve essa obra de Espírito Santo na sua vida. Você estava isso aqui, né? Tristeza, sofrimento, você não. O que ele fez pelo poder dele de consolar? Às vezes até a resposta que ele iria dar para você, você não iria falecer, não iria se recuperar. Mas mesmo assim ele iria fazer algo de consolo na sua vida. Deus derramou o Espírito Santo, né? Exatamente. Então isso aí não é o seu intelecto, não é a sua, eu quero muito que o meu irmão ele se restabeleça e aí veio isso na minha mente. Não, isso não é. A pessoa que não crê em Cristo, a pessoa que não está regenerada pelo Espírito Santo, ela vai achar que isso aí é uma coisa da sua cabeça que simplesmente coincidiu lá e enfim. Bom, o Espírito Santo lhe garante a salvação, ele dá a garantia segura de que quando o homem ouve e crê no Evangelho, ele é salvo. Então, olha só, como a gente está falando, ele ouve, as pessoas estão ouvindo o Evangelho. Tem pessoas que não estão crendo, infelizmente. Né? Tem pessoas que não estão crendo no Evangelho. O Espírito Santo é o selo da garantia de que o homem é salvo. Assim, o homem não perde a sua salvação. Então, foi o que eu falei até em outras aulas aqui, que perder salvação a gente não perde. O que existe é isso, existem pessoas ouvindo o Evangelho, mas não estão o quê? Crendo no Evangelho. O que diz aqui? Isso. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da sua salvação, e creram nele e foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Exatamente. Então é como se você tivesse, sabe o quê? Você tivesse, existem produtos que estão lá, né? Você compra algum produto lá e tem aquele selo em metro. Não é isso? Em metro está lá, né? Olha, isso aqui foi testado. Isso aqui é um produto confiável. O Espírito Santo é isso para a gente, né? Intercede por nós, porque auxilia o crente na fraqueza de sua incapacidade de orar corretamente, intercedendo por nós, conforme a vontade do Pai, como nós já vimos aí. E, foi o que nós vimos em Romanos 8:26, santificação. Então está aqui, ó, em que os crentes suprem a necessidade de orientação e direção na vida de alguém que é influenciado por ele. Então o Espírito Santo também nos guia e nos santifica. Por quê? É a ação do Espírito Santo que o homem é salvo. Assim, o homem torna-se santo, no sentido do quê? Separado, como nós já vimos antes. Essa salvação se dá pela ação do Espírito Santo, juntamente com a fé, a ação humana na verdade. 2 Tessalonicenses 2:13. Se você tiver aberto ele aí, Luiz, pode ler, por favor. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito que os torne santos e pela fé na verdade. Exatamente. Tem uma frase de Calvino, dos reformadores da igreja, que diz assim: simul justus et peccator. Isso é uma palavra em latim. Simultaneamente justo e pecador. É isso que ele se sentia. Ele colocou isso. Ele era isso aí. O que ele se achava? Ele era, ao mesmo tempo, pecador e justo. Por isso que a Bíblia fala em justificação. O que é justificar pela Bíblia, pela teologia? É tornar cada um de nós aqui justos, santos, separados diante de Deus, mesmo diante da nossa pecados. Da nossa vida nova. Isso mesmo, nosso pecado. A justificação é isso. Tem algumas versões da Bíblia agora, eles tiraram a palavra justificação, achei isso horrível.
Porque isso aí é fundamental para a gente entender o nosso papel. Então, justificar, você torna aquilo justo, aquilo que, na sua essência, não é justo, que é o ser humano. O ser humano ele não é justo, mas para Deus, por meio da obra do Espírito Santo, pelo papel de redenção de Jesus Cristo, nós fomos separados, né? E somos santificados. O fruto do Espírito, o Espírito capacita na frutificação do crente, ele torna possível uma vida de maneira contrária às coisas da carne, e para isso o cristão deve viver no Espírito. Isso aqui depois, se vocês quiserem ler, ele vai falar sobre os frutos do Espírito Santo. Assim como uma árvore que dá frutos, o Espírito Santo também tem que dar frutos, né? E quais são os frutos que ele dá aí? Não sei se é nessa passagem, Gálatas 5:22, quem tem aí, por favor? Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Exatamente. Aquele que é paciente se torna, vai se tornando paciente. Aquele que vivia atribulado vai viver uma vida de paz. Né? Como mais ele falou isso? Paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Bondade e fidelidade. Aquele que era mau vai se tornar o quê? Bom. Aquele que era infiel vai se tornando fiel. E quem faz isso é o poder de Deus. É o poder de Deus, é o Espírito Santo. Simplesmente o Espírito Santo. Isso não é a ação humana do intelecto. Eu vou me regenerar pelos meus próprios esforços. Não é. Ok? Bom, não deu tempo. Vamos orar para encerrar. Ó Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra. Que ela encontre, ó Deus, solo fértil nos nossos corações e mentes, que nós possamos produzir frutos, ó Deus, e principalmente, ó Pai, guiados pelo Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo seja tão presente na nossa vida que ele produza frutos, e esses frutos só te agradam, ó Deus, e nós queremos, ó Deus, trazer alegria àquele que nos deu a maior alegria, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, dando a sua vida por nós. Em nome de Jesus, também te peço que cada um aqui tenha uma semana abençoada. Amém. Obrigado, gente. Qualquer dúvida aí, eu vou depois aí deixar o